Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. O texto do nosso sermão de hoje é o texto da carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso de número 1 até o verso de número 13. Aqueles que quiserem abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura, 1 Coríntios, capítulo 10, do verso de número 1 até o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23 mil. Num só dia, 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, justamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Vamos ao nosso Deus em oração. Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis, Senhor, na tua presença. Rocha nossa, Redentor nosso. Amém. Meus amados irmãos, no nosso texto de hoje, nós vemos que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, à igreja de Corinto, algo bastante urgente. Percebemos uma urgência na fala do apóstolo Paulo. Paulo escreve para adverti-los, para despertá-los, fazer com que aquele povo acordasse, para abrir os seus olhos para um perigo real e presente. Um perigo real e presente. Os coríntios estavam bastante confiantes, afinal de contas, eles haviam conhecido a verdade. Eles conheceram o Evangelho, eles sabiam a respeito de Jesus Cristo, e eles estavam bastante confiantes. Agora, eles tinham a certeza, eles sabiam que todos aqueles ídolos existentes na cidade de Corinto, e que não eram poucos, todos aqueles ídolos não eram absolutamente nada. Agora eles sabiam. Agora eles sabiam que as festas pagãs, as festas demoníacas, eram festas vazias. Eles sabiam. Agora eles sabiam que não havia poder real
Não há poder real no ritual dos ímpios. E agora eles sabiam, assim como nós devemos saber também. Porém, meus irmãos, o que acontece aqui é que toda essa confiança, toda essa certeza, acabou levando a igreja em Corinto à presunção. Eles estavam bastante seguros de que foram libertados pelo Evangelho. Eles foram redimidos pelo Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Mas eles estavam cegos para o fato de que essa liberdade, usada de maneira incorreta, estava se tornando um laço, estava se tornando uma armadilha para eles. Assim, aqueles irmãos passaram a pensar que eles podiam participar dos banquetes pagãos sem se contaminar. Nós fomos libertos por Cristo Jesus. Nada mais nos prende. E agora, então, nós podemos participar dos banquetes dos pagãos, porque para nós não significa nada. Nós sabemos que o diabo não pode nos atacar através dessas coisas, por meio dessas coisas. E essa era a conclusão deles. Não tem problema nós participarmos dos banquetes demoníacos deles. E não apenas dos banquetes, mas vejam só, começam com as festas. Mas então eles começaram a participar da imoralidade que acompanhava essas festas. A imoralidade que acompanhava essas festas aconteciam após ou até em meio a esses banquetes. O povo de Corinto se julgava espiritualmente forte, espiritualmente maduro o suficiente. Mas na realidade eles estavam prestes a cair. O povo de Corinto, a igreja em Corinto, se julgava espiritualmente forte, madura na fé. Mas na realidade ela estava prestes a cair. E diante, meus irmãos, desse perigo real, Paulo, com toda a sua sabedoria, leva aquele povo ao passado. Vamos considerar o passado, vamos considerar a história. Paulo leva os coríntios de volta ao deserto. Paulo leva a igreja em Corinto junto ao deserto, junto aos seus pais, junto aos nossos pais, os nossos pais no deserto. Convido os irmãos a ouvirem com atenção os versos iniciais 1 a 4 do nosso texto. Paulo diz assim: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos eles passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E vejam a ênfase de Paulo. Todos eles foram batizados. Era sim um evento batismal. Paulo não diz, todos vocês, adultos, foram batizados. Paulo não diz, todos vocês que têm uma graduação em teologia, foram batizados. Paulo diz, todos vocês, no deserto, foram batizados, na nuvem e no mar, com respeito a Moisés, em semelhança a Moisés. Todos eles não apenas foram batizados, mas todos eles comeram de um só manjar espiritual. Todos eles, novamente, não apenas os adultos, não apenas os graduados, os capacitados, mas todos eles participaram daquele manjar espiritual, do qual todos nós participamos também. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Todos eles beberam da mesma fonte espiritual. Porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Vejam só o peso daquilo que Paulo está trazendo. Todos vocês foram batizados. Todos vocês comungaram.
Todos vocês tiveram a sua sede saciada pela água que vertia da rocha. Todos vocês. E a rocha era o próprio Cristo. De fato, meus irmãos, os coríntios não eram os primeiros a trilhar esse mesmo caminho. Nossos pais também haviam experimentado a graça libertadora de Deus. Eles viram a libertação de uma forma que nós mesmos não vemos. Nós mesmos. Nós não atravessamos o Mar Vermelho. Nós não vimos pão caindo do céu, ainda que de fato saibamos que o pão vivo desceu dos céus para nós. Mas o fato é que nossos pais haviam experimentado a graça libertadora de Deus, viram os seus milagres e receberam as suas bênçãos. Nossos pais na fé, foram libertos da escravidão no Egito, atravessaram o mar, foram batizados na nuvem e no mar. Todos esses milagres eles viram. Não apenas viram, mas participaram. Todos eles foram alimentados com o pão dos céus. Todos eles beberam da rocha que os seguia, e a rocha era Cristo. E apesar, meus irmãos, deles terem recebido tanto, apesar deles terem desfrutado de tantas coisas, eles pereceram no deserto por causa da sua infidelidade. É isso que o nosso texto nos diz. Versos 5 e 6. Observem a fala do apóstolo Paulo. Vocês todos participaram de tudo isso. Viram todos esses milagres que Deus operou. Viviam em meio ao povo de Deus. E aí Paulo continua. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Da maioria deles. Razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Exemplos para nós. A fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. A história de Israel no deserto, meus irmãos, é de fato um espelho para nós. É, como Paulo diz, um exemplo para nós. Israel tinha as mesmas bênçãos espirituais que nós temos. Israel tinha a rocha, o próprio Cristo com eles, o Filho, caminhando com eles. Israel tinha a comunhão dos seus irmãos. Todas essas coisas. Israel tinha os sinais da graça de Deus. E, no entanto, muitos deles foram destruídos pela sua imoralidade. Muitos deles foram destruídos pela sua murmuração. Muitos deles foram destruídos pela sua incredulidade. E tudo isso, meus irmãos, sabe como que Paulo classifica? Sabe como Deus classifica imoralidade, murmuração, incredulidade? Sabe como a Bíblia classifica? Idolatria. Adoração a um falso Deus. Idolatria. Deus considera imoralidade sexual, murmuração e incredulidade como idolatria. E assim, meus irmãos, Paulo alerta aqueles irmãos, assim como alerta a nós. Cuidado. Cuidado com as suas práticas. Cuidado com a forma como você está vivendo. Mas, meus irmãos, nós podemos nos perguntar: o que seria idolatria para nós hoje? Não. Existiam inúmeros falsos deuses naquele tempo. Hoje a gente não tem tudo isso. E a gente sabe distinguir aquilo que é certo paganismo daquilo que é a fé verdadeira no Deus único e verdadeiro.
Hoje, nós não nos curvamos diante de estátuas pagãs. Nós não fazemos isso. Hoje, nós não oferecemos sacrifícios a Baal, a Zeus, ou alguma suposta divindade de matriz africana. Nós, crentes, não fazemos isso. Não fazemos. A verdade, meus irmãos, é que os nossos ídolos de hoje são muito mais sutis, muito mais disfarçados e, consequentemente, péssima notícia, eles são muito mais sedutores. Os nossos ídolos de hoje são muito mais sutis, muito mais disfarçados e, consequentemente, muito mais sedutores. E afinal, o que é idolatria, meus irmãos, se não confiar, amar e obedecer a algo mais do que o nosso Deus? O que é? E Paulo então continua, verso 7 até o verso de número 10, dizendo assim: portanto, meus irmãos, vocês que foram batizados, os vossos pais foram batizados, vocês também foram batizados, vocês comungam junto com o povo de Deus, vocês têm a comunhão do povo de Deus. Portanto, vós não vos façais idólatras, como alguns deles. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, o povo se levantou para se divertir. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Vocês já pararam para pensar na quantidade de gente? Mesmo que fosse milhões. 23.000, num só dia, por causa da sua incredulidade, por causa da sua idolatria. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Vejam só. Talvez nós escapemos da imoralidade sexual. Talvez nós escapemos, em algum sentido, da incredulidade. Mas eu duvido que todos nós escapemos da murmuração. Eu duvido. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Os coríntios participavam das festas pagãs, não tanto porque eles gostavam, mas porque eles não queriam ser excluídos socialmente. Eles desejavam os prazeres que esses banquetes ofereciam. Eles ansiavam pela aceitação da cultura ao seu redor. E quem de nós não anseia? Quem de nós gosta de ser odiado o tempo inteiro? Quem de nós? Os coríntios participavam das festas pagãs, não tanto porque gostavam, começaram a participar, tá tudo bem, eu conheço aquele cara, eu fui criado com ele. Mas eles não queriam ser excluídos socialmente. Eles desejavam aqueles prazeres, toda aquela atração. Eles ansiavam por aceitação. De fato, eles queriam algo mais na sua vida. Tudo bem, eu já fui salvo por Jesus Cristo. Eu vou na igreja quase todo domingo. Eu fui batizado, eu comungo. Eu falo de Cristo para alguma pessoa aqui e ali, mas, sabe, eu queria algo mais. Eu queria algo mais. Eu preciso de algo mais. É assim que eles se sentiam.
E é assim que talvez muitos de nós se sentem. Querem algo mais, querem fazer algo mais. Num ímpeto, no mínimo, semi-pelagiano. Querendo acrescentar às nossas obras para garantir a nossa salvação, a nossa redenção. Eu preciso fazer algo mais para Deus. E de fato, nós podemos querer fazer algo para Deus, mas não como se Deus necessitasse. Não como se a nossa salvação e a nossa satisfação, como o presbítero trouxe ao início do culto, como se o nosso contentamento com Deus e com a nossa salvação dependesse desse algo mais. Não pode, meus irmãos. Idolatria, esse é o nome. Os coríntios e nós sempre queremos algo mais. Portanto, não somos tão diferentes deles assim. Quantas vezes nós moldamos as nossas vidas por aquilo que o mundo valoriza. Por aquele algo mais que o mundo oferece, que o mundo valoriza. Quantas vezes, meus irmãos, nós sacrificamos o nosso tempo, e não apenas o nosso tempo com Deus, mas talvez o nosso tempo com família, com os irmãos. Sacrificamos a nossa energia, a nossa fidelidade, no altar da aprovação. Aprovação social. Sacrificamos aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que verdadeiramente vai nos dar vida, vai gerar vida em nós, por simples aprovação. Simples aprovação e sucesso. Simples busca pelo prazer. Quantas vezes nós justificamos pequenos compromissos, pequenas concessões que fazemos, e para falar a verdade, pequenos pecados, pensando que eles não vão nos afetar. Porém, Paulo nos lembra, Israel fez o mesmo. Israel não se afastou de Deus de uma hora para outra. Não foi assim. Israel não se afastou de Deus de uma hora para outra. Em verdade, nenhum apóstata, nenhuma pessoa que tenha se afastado do Evangelho, da Igreja, de Cristo Jesus, se afastou de uma hora para outra. São as pequenas raposinhas que vão consumindo a vinha aos poucos. E você, nós, nem percebemos. Nem percebemos. Porém, Paulo nos lembra, Israel fez o mesmo. Eles foram ingratos. Conversei com as crianças na EBD. Quantas vezes o papai e a mamãe dão um brinquedo, colocam a comida na mesa. Ah, eu não queria essa comida, eu queria um Big Mac. Essa comida é ruim. Coisinhas poucas que eles fazem e nós fazemos. Mas será que isso tem aproximado o coração dos nossos filhos e o nosso de Deus? Ou será que estamos permitindo que eles alimentem ingratidão no seu coração? Israel foi ingrato. Israel desejou o mal. Israel resolveu, escolheu tentar ao Senhor nosso Deus. E o que aconteceu? Acabaram se entregando à imoralidade. E o que acontece no final é que Deus acaba punindo. Deus acaba disciplinando Israel. Porque de fato, meus irmãos, nós não podemos esquecer, pecado, independente do tamanho, não é brincadeira. Pecado, independente do tamanho, não, mas eu não fiz mal para ninguém mais, só para mim.
Pecado não é brincadeira, meus irmãos. Se você cometeu um pecado que afeta supostamente apenas você, porque de fato isso não existe. O próprio Paulo vai dizer: nós pertencemos uns aos outros. Quando um peca, todo o corpo é afetado. Quando um se santifica, todo o povo é santificado também. Mas se você ainda tem essa ilusão de que quando você peca, só você é afetado, lembre-se de que você pertence a Jesus Cristo. Você não pertence mais a você somente. Portanto, de fato, não tem como só você ser afetado pelo seu pecado. Não tem como o seu pecado ser apenas sobre você ou sobre a sua família. Não tem como. Pecado não é brincadeira. Pecado sempre cobra um preço. E o pecado sempre destrói. Sempre está destruindo. O pecado, por menor que ele seja, sempre está nos afastando de Deus. Sempre. Talvez um pouquinho. Talvez mais um pouquinho. E daqui a meses ou semanas, você vai ver como você estará longe do seu Senhor. O pecado, por menor que ele seja, ele sempre nos afasta de Deus. O deserto de Israel está cheio de túmulos. O deserto de Israel está cheio de túmulos, cheio de gente morta, enterrada, que testemunham essa verdade. E se nós ignorarmos essa advertência, nós estaremos caminhando para o mesmo fim. Todavia, meus irmãos, apesar desse alerta urgente, necessário e pesado, Paulo não nos deixa apenas com essa mensagem. E ele continua nos dando esperança no verso de número 13, onde ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não veio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. E lembram de Hebreus? O nosso Deus se fez homem e ele se compadece de nós. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Olha só, Paulo não está dizendo: ah, que bom que você é fiel. Que bom que você é fiel a Deus. E vai dar tudo certo. Não, Paulo diz: não sobreveio tentação a vocês que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Olha só. Toda a tentação que sobrevém, você pode ter a certeza de que pode suportar, porque Deus é fiel. Então não tem, para o cristão, não há aquela desculpa de: ah, isso é demais para mim, eu não vou suportar, eu vou morrer. Você não tem essa desculpa. Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Você é um ser humano, né? Eu espero que seja. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Você pode ser tentado além das suas forças? Nada fugindo do normal. Paulo nos lembra que assim como Deus prova o seu povo, ele também provê o escape. E não é às vezes, mas é sempre. Sempre Deus provê o escape ao seu povo. E aqui, meus irmãos, está uma verdade fundamental. Verdade fundamental. Quem já leu o Cristianismo Puro e Simples sabe bem. C.S. Lewis diz que nenhum homem sabe o quão mau ele é. Nenhum homem sabe o quão mau ele é, até que ele tenha tentado ser bom. É só assim. Só quando você tenta ser bom,
É só quando você tenta ser santo. É só quando você luta contra o pecado. É que você percebe o quão mal você é. O quão escravizante, escravizador é o pecado. É só assim. Nenhum homem sabe o quão mal ele é, até que ele tenha tentado ser bom. Somente aqueles que resistem à tentação sabem o quão forte ela realmente é. O fraco, o que o fraco faz? Na primeira tentativa, na primeira ocasião, ele cede. É assim que o fraco reage. É assim que o fraco se comporta. Na primeira oposição, na primeira ocasião em que Satanás se levanta, ou a nossa própria carne se levanta, o fraco cede. E portanto ele não sente o peso. Não sente o peso do pecado, não sente o peso da dificuldade que é ser santo diante de Deus e do mundo. Mas aquele que permanece firme, sente toda a sua intensidade. Assim, meus irmãos, não nos enganemos. As maiores tentações que virão sobre nós, prestem atenção. As maiores tentações que virão sobre nós, elas não vêm em meio às batalhas, mas elas virão imediatamente depois. Prestem atenção. As maiores tentações não vêm no meio das nossas batalhas, mas elas vêm depois da vitória. Depois que você lutou, depois que você permaneceu firme e venceu, e aí você está felizão, orgulhoso. Ah, agora eu mereço um descanso, né? Olha a batalha que eu passei. Olha os 40 dias no deserto que eu passei, em jejum. Não foi isso que aconteceu com o nosso Senhor? E depois dos 40 dias, Jesus com fome, Satanás aparece. Depois dos 40 dias. Portanto, meus irmãos, lembrem-se, as maiores tentações não vêm no meio das batalhas, mas elas vêm depois. Porque você se acomoda. Porque você acha que merece alguma coisa. Ah, eu mereço descanso. Eu mereço agora algum prazer legítimo. Nós pensamos, agora eu mereço um descanso, eu mereço um prazer, eu mereço uma recompensa. Olha, Senhor, como eu venci essa batalha. Olha como eu sou bonzão. Eu mereço. Mas Satanás sabe bem. Satanás conhece o nosso coração. Satanás sabe como o homem se comporta. Foi assim com Noé. Noé, um homem justo. Noé, um homem íntegro na sua geração, que permaneceu fiel quando todos os homens ao redor haviam se corrompido. Não foi assim com Noé? Não é essa a história de Noé? Ele viu o juízo de Deus sobre a terra. Noé é salvo pela arca, quando todo mundo estava achando que ele estava louco. Ele faz a arca, ele é salvo pela arca. Mas depois, quando tudo parecia seguro, quando o dilúvio já havia passado, Noé então baixa a guarda e cai em embriaguez e, enfim, a coisa fica ruim. É assim com Noé, foi assim com Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, um guerreiro fiel, rei piedoso, ele vence Golias, ele resiste a Saul, Davi conquista o reino. Vejam só quantas coisas Davi faz. O homem segundo o coração de Deus vence Golias, resiste a Saul, conquista o reino. Mas então,
Quando todos os homens deveriam sair para a guerra, o que Davi faz? Deixa eu ficar aqui em casa. Deixa eu ficar descansando aqui. Deixa que esses caras vão para a guerra. Deixa que esse pessoal... Eu já fui várias vezes. Já fui para a igreja várias vezes. Já estive com os irmãos várias vezes. Hoje não. Hoje não. Hoje deixa eu aqui sozinho, quietinho no meu canto. E o que acontece com Davi? Davi resolve ficar em casa. E foi ali, em meio ao seu descanso, na aparente paz, que ele vê Batseba, e você sabe o resto da história. Assim como Noé, assim como Davi, é dessa forma que nós caímos. E foi assim, dessa mesma forma que o povo caiu no deserto. Não porque estavam em guerra, mas porque eles estavam insatisfeitos. Estavam insatisfeitos com o seu Deus. Eles tinham maná, eles tinham água da rocha, água da pedra, e não é aquela que a gente recebe em casa. Eles tinham a presença de Deus, eles tinham os seus irmãos disponíveis ao redor. Olha só. Mas eles estavam insatisfeitos, eles queriam mais. Eles murmuraram, eles cobiçaram e eles acabaram se entregando à idolatria e pereceram. Portanto, meus irmãos, concluindo, não baixemos a guarda. O inimigo ataca você quando você está sossegado. Quando você acha que está em paz. Quando você acha que já fez por Deus tudo aquilo que você poderia fazer. Você já venceu as batalhas. E agora você acha que merece alguma coisa. O inimigo ataca quando você está sossegado. Quando você pensa que já lutou o suficiente. Você pensa que já lutou o suficiente. E aqui vale refletir que por vezes na nossa cabeça essa luta é simplesmente vir para o culto no domingo pela manhã. Ah, Senhor, olha como eu me esforço para estar aqui às 9:30 da madrugada. Olha só, Senhor, como eu me esforço. Olha só como eu me esforço para colocar comida na mesa da minha família. Olha só como eu me esforço para ter comunhão com os meus irmãos, para edificar os meus irmãos. Olha só como eu me esforço, olha só como eu sofro. O inimigo ataca quando você está sossegado, quando você pensa que lutou o suficiente e já venceu. Mas cabe lembrar, e como o apóstolo Paulo fala, a nossa vida cristã é uma corrida. E ela não termina antes da linha de chegada. Ela só termina quando acaba. Portanto, meus irmãos, tomemos este chamado com seriedade. Fujamos da idolatria, recusemos a fazer concessões, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, pois Ele é fiel e nos sustentará até o fim. Vejam só, Paulo traz toda essa correção, essa admoestação, mas ele lembra os irmãos ao final. Apesar de tudo isso, Deus é fiel. Apesar de tudo isso, apesar de tudo que Deus, de tudo aquilo que o povo passou, Deus permanece fiel. Fujamos da idolatria, recusemos as concessões, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, pois Ele é fiel. E Ele nos sustentará até o fim. E quando nós fizermos isso, quando nós aprendermos a andar em fidelidade ao Senhor, quando nós, meus irmãos, deixarmos para trás os ídolos do nosso coração, quando nós nos apegarmos somente ao Senhor, somente ao nosso Deus, nós então descobriremos que o deserto não é o nosso destino final. É assim.
quando nós andarmos em fidelidade ao nosso Deus, deixarmos para trás os ídolos do nosso coração, nos apegarmos somente ao nosso Senhor, aí nós descobriremos que o deserto não é o nosso destino final. Assim como Israel caminhava para a terra prometida, nós também estamos a caminho de uma glória ainda maior. Ainda maior. Não é que não tenhamos alcançado alguma glória? De fato alcançamos, por causa de Cristo. Mas o fato é que Deus promete a nós uma glória ainda maior. Uma glória ainda maior no fim, na linha de chegada. Portanto, meus irmãos, não baixemos a guarda. Não baixemos a guarda. Não presuma que você está seguro. Mas ao mesmo tempo, não tema. Não tema. Pois Deus é fiel. E Ele nos guardará. Ele nos guiará até o fim. Não baixe a guarda. Não presuma que está seguro. Mas também não tema. Pois Deus é fiel. E Ele nos guardará até o fim. Para a glória do seu nome. Assim, meus irmãos, que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.